O que é mais comum hoje em consultório? Então, eu tenho o viés de ser especialista em retina. Sim. Acabo vendo muitos casos cirúrgicos de descolamento de retina, buraco de mácula, membrana epirretiniana, mas não é o mais comum de consultório. Complicações que são raríssimas de cirurgia de catarata são vistas pelo especialista em retina, né? Então, porque se falhar lá... Se tiver qualquer coisa na cirurgia de catarata, que é raríssimo, digamos que assim, um cirurgião de retina resolve com uma certa facilidade a maioria das coisas. Claro que uma infecção, que é uma coisa assim que a gente, nossa, não gosto nem de falar, é péssima, é difícil, tem que operar rápido. Porque a retina é muito vascularizada, né? Muito. Aqui atrás. Então, eu imagino que uma infecção na retina, ela pode se propagar muito rapidamente. Olha, nem por isso não. Na verdade, a infecção, ela acaba com aquelas células que, poxa, essas células são super sensíveis. Especializadas. Super especializadas. Então, você chega ali, coloca um estímulo inflamatório muito forte, você pode simplesmente acabar com a função delas. Entendi. Qualquer coisa na retina é como a retina é um prolongamento do cérebro. Sim. Então, qualquer coisa na retina é como se fosse um AVC. E aí, como é que vai sair disso, né? Vai sair bem? Às vezes você está com a retina anatomicamente resolvida, mas e aí, enxerga? Entendi. Essa baita função ali está preservada? Então, as potenciais, raríssimos complicações de cirurgia de catarata, como por exemplo, eu te falei dessa cápsula. Tem cápsulas que são mais frágeis. Então, existe, por exemplo, você tirar ali, você vai comer a catarata, tirar a parte, e aí você rompe a cápsula. Isso é a principal complicação para residente. Pode acontecer. Né? Residente acontece muito. Aí, claro que entra o staff e resolve. É resolvível. Né? Não sei se existe essa palavra, mas é resolvível. Então, eu recebo muito paciente com situações assim, porque eu tenho colegas cirurgiões de catarata que, né, acabam me encaminhando, mas são muitos, porque cada um tem uma vez a cada 10 anos, um negócio assim. É raríssimo. Raríssimo. Assim, é a cirurgia mais segura realizada no mundo. Ela talvez seja tão segura quanto a injeção, né, de medicação dentro do olho, que eu também faço bastante, que é super segura também. Mas o que a gente vê mais em consultório é olho seco, tá? No geral, são queixas referentes à lubrificação ocular. Né? As pessoas que piscam e vêm embaçado, ardência, desconforto. Os que graus, mudança, né? de hábito, né? Aí você cuidado, de autocuidado. Aí depende, é importante entender o que está causando esse olho seco, porque um olho seco pode ser simples, que nem eu te falei, só de pingar lubrificante, como pode ser um sinal de uma doença reumatológica. Pode. Né? Pode ser, você pode ter aí uma investigação com um reumatologista, ser importante, né? Começa a fazer inflamação, isso é possível, né? Então, pacientes que têm dificuldade, é interessante, e de repente tem uma dor articular, alguma coisa, o olho, né, ele é muito rico em mostrar as outras partes do corpo. É muito rico. Isso e eu vejo isso como diabetes, né? Diabetes na retina. Hipertensão, né? Hipertensão. Você pode captar num exame de retina. Total. Pode. Do olho, né? Que as pessoas conhecem leigamente. Sim, já tive casos de pacientes com neuropatia óptica isquêmica, com oclusão vascular, que não sabia que era hipertenso. Não tinha nem ideia. Não tinha nem ideia. Aquela hipertensão silenciosa, a pessoa não tirava a pressão, também não fazia um check-up. Não fazia check-up, nada, não sempre enxerguei bem. Agora estou vendo um negócio aqui, vê lá uma oclusão vascular. Olha, você pode ser hipertenso. Não sou. Você mediu? Não, nunca medi. Vai agora. Já tive paciente de internar na hora, né? Porque você pode ver o papiledema, né? Um edema de disco ali, que é o 4º grau de retinopatia hipertensiva, sem a pessoa saber que é hipertensa. Nem aí, né? Eu tive um caso na residência que foi interessantíssimo, que era uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, na verdade, acontecendo, né? Uma mulher grávida. Uma mulher grávida que chegou com descolamento de retina nos 2 olhos, edema de disco e uma... Falando, visão tá ruim, não sei o quê, e aí você via o fundo de olho dela todo comprometido com as manchas de Auschwitz, né, que é infarto da coroide. E aí, é claro que eu não... Falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Descolamento nos 2 olhos, era R2 ou R1, sei lá. Aí o meu professor falou, parto agora. Parto, interna, porque você pode fazer tudo, se não fizer o parto, vai complicar mais ainda. É a circulação da placenta, né? Coisa que está rolando da placenta, vasotensor, fazendo uma pressão altíssima. Mediu pressão, internou, parto e colou a retina. Então, assim, quem diria, né, que a retina colaria com parto? Eu lembro que eu ficava assim, interessante, colou a retina com parto. Para você ver, como você falou, né, o olho acaba refletindo coisas que estão acontecendo no organismo. Sim, muito.